E aí pessoal, como vocês estão? Foi dia de gain ou loss hoje? Bora para mais uma visão de mercado? Pessoal, sexta-feira bonita aí, gerando bastante movimentos interessantes. A gente já começa aqui no nosso amigo Bitcoin, né? Pra gente falar um pouco aí de liquidez e fake boss aí, né? A gente aprender um pouquinho para evitar alguns stops bestas. Então vamos lá. O que a gente consegue ver aqui, pessoal, o movimento maior aqui, ó, que seria essa máxima, tá? Essa mínima aqui, 50%. Mas aqui acima a gente vê o movimento de correção aqui, essa região? Não. E o que ele faz? Ele rompe fundo, certo? Se ele rompe fundo e não teve correção dos seus 50%, isso aqui é o que? Zona de liquidez. Essa zona de liquidez tem bastante dinheiro aqui, né? É o famoso fake boss. Porque ele não corrigiu nos seus 50%. Se ele não corrigiu seus 50%, ele pode fazer o quê? Movimento de induzir o pessoal que vai continuar vendendo aqui, vem subir, manipula o topo para mostrar que o pessoal quer comprar, achar que virou a tendência e na verdade tem um monte de ordem nessas regiões esperando para ser capturada e o mercado desaba para sua direção final, que era a queda. Então, com isso você evita muito stop, porque se você está pensando em vender aqui nessa região, se ele deixar nenhuma zona de liquidez aqui interessante, não faz sentido, tá pessoal? Se tem uma zona de liquidez, beleza, ok. Se não tem, fica um pouco complicado, porque ele pode passar reto, te estopar aqui, estopar o pessoal mais acima e realmente depois ele vir tornar a cair, tá? Com isso a gente vê o quê? Que o começo do dia ele já amanhece aqui, já atravessando todo mundo indo para baixo. O que acontece aqui, pessoal? A gente tem uma zona de liquidez aqui validada aqui nessa região. A gente tem isso aqui, ó, zona de liquidez, e depois tem essa parada aqui dele, tá? Então o que acontece? Ele rompeu aqui o choque secundário, não deixou uma zona de liquidez, porém você tem uma tentativa aqui de compra validada, tá? Porque você está tentando pegar a liquidez que ele está deixando aqui, que na verdade foi capturado nessa curva aqui, né? Nesse movimento. E depois que ele vem cair aqui, ele deixa mais a liquidez aqui para induzir o pessoal e depois realmente cair. Felizmente ele não faz e acaba gerando esse stopzinho aqui, porque a gente tem uma entrada aqui, né? Tranquila, que rompeu esse choque secundário. Eu falei, a gente pode usar isso aqui como uma pequena zona de liquidez, né? Essa região toda aqui, e a gente acaba sendo estopado. Depois disso, não tem o que fazer. Você poderia evitar esse stop? Poderia, porque ele não deixou uma zona de liquidez bem desenhada aqui, mas ele também poderia pegar aqui e subir e capturar toda essa região que tem de dinheiro parado aqui também, tá? Para segunda-feira a gente ainda tem esses dois movimentos aqui de queda, tá? A gente tem essa região aqui e essa região aqui, certo? E a gente tem essa zona de liquidez grande aqui também, tá bom? Do Bitcoin. A gente vai ter aqui a marcação desse imbalance nessa região aqui, tá? Onde que acontece? Isso aqui tá sendo uma zona de liquidez, porque nessa pernada pequena ele rompeu, que a gente falou aqui, sem corrigir nos seus 50%. Então pode ser que amanhecendo aqui ele pode dar uma entrada aqui, para depois vir aqui subir e tentar cair. Ou, no melhor dos mundos, capturar essa região aqui, subindo aqui e depois cair, tá? Então a gente vai esperar movimentos de compra para tentar pegar aqui, ou esperar o movimento de venda que você dê aqui, ou esses dois pontos mais assim. Agora, bora lá no índice. Pessoal, já no nosso amigo índice aqui que a gente tem o movimento onde ele estava de queda, né? E eu falei que ele poderia também estar meio lateral, que ele pode estar nessa região aqui, ó. Tudo travado aqui, ó. Tudo travado, né? Aí foi sair agora no final dessa sexta-feira, mas podia estar tudo travado aqui nessa região. Aquele movimento que cai travado. O que a gente tem? Olhando para cá nesse pequeno movimento aqui, de 2 dias apenas, a gente tem o que? O movimento de baixa, certo? O movimento de baixa corrigiu nos seus 50%, até a mais, e rompeu. Tudo tranquilo até aí. É um padrão de continuidade válido. Corrigiu nos seus 50%. Depois ele vem aqui, corrige seus 50% e não consegue cair.
O que isso sinalizou pra gente segunda-feira? Movimentos de compra nessa região e venda nessa região. Por quê? Porque a gente tem um movimento onde ele termina aqui deixando essa liquidez, chama de liquidez interna, pra gente tentar continuar caindo ou capturar essa parte de baixo e subir. O que acontece? Ele já amanhece ganhando o topo aqui dessa região, né? Então, se ele ganhou aqui, pode ser que ele capture essa liquidez para cair bonito. E o que acontece, pessoal? A gente já abre uma posição aqui, pegando praticamente 500 pontos, tá? Chegou a pagar 600 e pouco. A notícia veio e quem não saiu acabou saindo no zero, ou perdendo, deixando alguns pontos na mesa, ou deixando voltar tudo na cara. O que acontece? Ele veio aqui, pessoal, e ele não conseguiu perder esse fundo. Poderia estar acontecendo, porque ele não ganhou esse topo aqui também, que poderia estar acontecendo. Ele vinha buscar mais liquidez aqui para cair aqui e talvez depois continuar seu movimento de baixo, ou talvez reverter de vez aquele sweep de liquidez. O que é o sweep de liquidez? Vem aqui, manipula e muda sua direção e ele sobe muito forte, tá? Mas ele fez diferente, acabou fazendo esse movimento aqui, o que era uma pequena indução pra gente aqui, a gente acaba vendendo e acaba tomando stopzinho. O que acontece, pessoal? Ele fez esse movimento, corrigiu nos seus 50% aqui do dia, não teve força para cair. Aqui a gente já identificou já o movimento de alta. A gente aqui ainda, quando ele fez esse candle aqui, ó, a gente convertou de que o mercado já estava virando para alfa. Só que a gente tinha um pouco de expectativa ainda, porque ele podia estar pegando essa liquidez aqui, né? Porque ele tinha um projeto talvez de vir até aqui para depois subir. Ele já amanheceu aqui já rompendo essa região, né? Então ele podia fazer esse movimento aqui para depois fazer o sweep de troca de polaridade aí, né? Que ele vem fazendo muito esses tempos aí. E depois disso a gente fica com esses 400 e poucos e pontos aí, quase 500. Toma um stopzinho e ele reverte aqui e continua sua tendência de alta bonita aqui. Sem muitas operações para fazer. A gente até tenta esperar ele fazer uma quebra de estrutura nessa região aqui, né? Para poder dar uma venda. Mas infelizmente não aconteceu. Então aqui o que a gente tem? A gente tem uma reversão de tendência aqui teoricamente, né? Onde ele está querendo subir agora. Então a gente tem o que aqui, ó? Vamos fazer nossas marcações. Pagar todas essas aqui que a gente não vai usar mais essas regiões aqui, certo? Não vamos usar mais essa região. Esse aqui eu vou deixar esticado, porque a gente tem esse order block ainda validado, tá? Então aqui, que a gente tem outro Fair Value Gap aqui pra gente marcar. Caso ele amanheça por essa região aqui, é fake boss, tá? Porque ele não corrigiu nos seus 50%. Então a gente pode estar aumentando nosso 50% pra cá. E ele acabar sendo aqui seus 50%. Entendendo que o que? Essa região acaba sendo validada. Se ela acaba sendo validada, a gente vai marcar também essa região aqui do Fair Value Gap. Mas vamos deixar em amarelo, porque a gente tem que ver o que ele vai fazer, tá? Ele amanhecendo por essa região aqui, a gente vê que ele quebra essa estrutura aqui. Mas é uma parte meio com liquidez aqui. Fica um pouquinho complicado, mas ele deixando uma alta liquidez aqui no dia, a gente pode tentar uma venda de correção em algum momento que ele vai deixar para tentar voltar a subir, tá? Então ele pode estar fazendo esse movimento aqui para continuar a subir, tá? Ou seria uma venda para subir, comprar. Então a gente vai aguardar e é isso que a gente tem para o Blitz. Agora bora lá no dólar. Só já aqui no dólar que a gente tem um movimento onde ele estava revertendo sua tendência de alta aqui para pegar mais liquidez para tentar cair. Lembra que a gente comentou na última aula? Bacana. Então, o movimento que ele estava de queda, a gente tem que procurar por pontos de venda, né? E a gente só tinha lá para cima. E a gente podia ter um movimento validado aqui também de compra nessa região aqui também, tá? Porque ele tinha essa potência e expectativa de fazer isso aqui e depois cair. Já no começo do dia, o que acontece? Você já vê um movimento aqui, ó, já bem forte para baixo aqui, né? Ele vem caindo bem forte aqui. Então o que acontece? Se tá descendo forte aqui, pode dar a possibilidade da gente comprar nessa região, ou um mais cauteloso 50% dessa região aqui, a gente pegar uma correção e depois tentar voltar vendido, tá? Então quem entrou aqui nessa região acaba pegando pontinhos aqui, ou deixando voltar no zero.
Quem foi mais cauteloso e refinou aqui, pegou o melhor ponto onde ele pagou melhor posição aqui dos comprados. E na ponta vendedora a gente não tem nada além desse order block que não foi atingido 50%, deixando você na perda, tá? O que acontece, gente? Zona de liquidez aqui, a gente não teve uma correção nos 50% aqui, né, do movimento aqui, ó. A gente tá esperando um movimento maior, perdão, teve sim, aqui ó, correção de 50%, desculpe. Ele corrigindo aqui, ele dá essa continuação de boss. Então, reformulando, para a gente não deixar errado, teve sua correção no seu 50%, certo? Então, se ele corrigiu 50% e rompeu o fundo, é um boss validado, tá? Se não tivesse corrigido, era um boss fake boss. Então, como ele fez a sua correção e rompeu, você pode ver que ele rompeu nesse pequeno pavilzinho aqui, mas a gente considera um rompimento. E ele continua sua tendência aqui de baixo. Ficar atento que ele pode estar perdendo força e está querendo reverter de novo para ela. Com isso, para segunda-feira que a gente tem, ó, a gente vai pagar todas essas regiões aqui, porque a gente não tem mais nada aqui, tá? A gente vai continuar com esse order, ou esse imbalance aqui de venda, tá? A gente tem um outro imbalance aqui nessa região, tá? E é isso que a gente tem. Na ponta compradora, a gente pode ter o mesmo movimento que a gente teve uns dias atrás aqui. Se você puxar, você vai ver. Só que a gente tinha um fair value gap nessa região, onde ele parou e subiu bonito. Ele amanhecendo por essa região aqui, ele pode estar pegando uma liquidez aqui para tentar subir, voltar sua tendência teoricamente de alta, porque ele já está perdendo força nessa região aqui, ó. Perdeu aqui, rompeu, manipulou, conseguiu subir. E depois aqui ele rompeu de novo esse fundinho aqui com esse pequeno candle, tá? Então pode ser que esteja perdendo força de venda. Agora acontece que a gente vai deixar marcado esse order block caso a gente queira fazer uma comprinha arriscada aqui abaixo dessa liquidez, tá? Vamos ficar atento e vamos ver onde ele vai nascer. Nascendo nessa região aqui, ó, pode ser que ele já dê uma comprinha e suba bonito. Por aqui, fica interessante ele já subir aqui para depois dar a venda, tá? Se for um movimento forte de baixo. E é isso que a gente tem para o dolinho. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula e até a próxima.